Fala pessoal, beleza? Então, filosofando acerca do princípio, o princípio relatado em Gênesis capítulo 1. Só lembrando que o meu discorrer, o meu pensar é sempre com cunho filosófico. E obviamente que, se tratando do assunto, entra também dentro do campo teológico. Mas, no entanto, não é o meu objeto de defesa. É muito mais uma questão de estudo, de análise, de tentar compreender do que de defesa. Então nós vemos que o versículo 1 do capítulo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Observa-se que nos versículos 2 em diante é explicado o que, ou melhor dizendo, é explicado como essa criação aconteceu, de que forma ela aconteceu. Então, se você parar para analisar, o versículo 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. No versículo 2 em diante, vai se fazer uma narrativa acerca dessa criação de Deus dos céus e da terra. Certo? Ok. Mas o grande ponto em questão, que eu já havia levantado aqui, e é algo que eu penso e analiso todos os dias, é que as civilizações daquela época, do tempo e antes de Moisés, elas já tinham as suas narrativas acerca da criação. E o Egito em si, ele era rico em conhecimento prático, teórico, narrativas, enfim. É dito que também do próprio Egito, os gregos conseguiram absorver conhecimento e quando eles chegam no seu país, eles começam a ensinar o conhecimento que foi adquirido no Egito através de sua própria língua. E aí nasce a filosofia grega, que muitos dizem que ela tem o seu nascimento de fato no Egito, porque os gregos foram para lá. Mas enfim, levando em consideração o que nós estávamos falando de Gênesis, o que eu me pergunto é: quem foi que disse para Moisés que as coisas foram criadas dessa forma? Quem foi que deu a ele esses detalhes, em suma, minuciosos? É óbvio que, humanamente falando, havia na época muitas narrativas da criação, muitas histórias da criação. Havia muita literatura e muito conhecimento acerca de causa e efeito de determinadas coisas. As pessoas antigamente também eram muito ricas em conhecimento. Então, o que Moisés fez, ele provavelmente leu acerca de muitas outras narrativas, ouviu falar acerca de muitas outras narrativas e, consequentemente, ele cria a sua narrativa acerca da criação de todas as coisas. E, obviamente,
que nessa narrativa ele vai ter que exaltar o seu Deus, o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas. Então ele elabora uma narrativa bem sucinta, que em relação à mitologia grega, ela é muito melhor e mais lógica, digamos assim, porque fica até difícil usar as palavras corretas nessa questão aqui, que é uma questão bem subjetiva. E ela é muito melhor do que a cosmogonia de Hesíodo. É fascinante observar os detalhes dos quais ele coloca em sua narrativa da criação. Mas, no entanto, devemos levar em consideração que ninguém, absolutamente ninguém, tem conhecimento pleno sobre esta narrativa dita por Moisés. Como eu disse, havia vários conhecimentos e havia várias narrativas da época. O que Moisés provavelmente deve ter feito foi ter tido conhecimento de várias culturas das quais falavam suas narrativas acerca da criação, e ele, para exaltar o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, ele simplesmente montou uma narrativa da criação, tendo um único Deus como criador de todas as coisas. Isso é necessário deixar bem claro no tocante à narração em si. Então ele coloca o Deus de Israel como Deus único e criador de todas as coisas, de tudo o que existe. E para quem já estudou a mitologia grega, a narrativa grega, sabe muito bem que praticamente eles tinham um Deus para cada coisa. E aí vemos que nesse quesito Moisés estabelece apenas um Deus. Enfim, o que eu faço é somente analisar os textos e tentar compreender pela lógica, usando a razão, tá bom? E quando eu me refiro à razão, eu me refiro ao estudo, ao objeto de estudo de causa e efeito. Se alguém tem fé para acreditar que Deus, este Deus criador, do qual é narrado aqui, sentou ao lado de Moisés e disse a Moisés o que ele havia feito e como ele havia feito, fica a critério de cada um acreditar dessa forma. Se alguém acha que foi simplesmente uma revelação dada por este Deus criador de todas as coisas a um homem, fica a critério. Você é livre para acreditar no que bem quer. Só que eu, propriamente falando, falo por mim, tento simplesmente entender e compreender de forma mais lógica, de forma mais humana, as causas e as consequências. Eis uma breve análise deste livro do qual eu havia mencionado o primeiro versículo e o segundo versículo em diante.